Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam prontos para falar de NFL. Domingão, ainda estou aqui em São Paulo, então ainda estou sem o meu estúdio, ainda estou sem as condições ideais, mas vamos que vamos. Nessa segunda volto para Jaraguá do Sul, volto para o meu habitat natural, né? E o pessoal do clube de membros também vai ter muito mais vídeo. Essa semana fica muito conturbado para mim ter que trabalhar aqui do celular e tudo mais. A minha câmera chegou, mas ainda preciso fazer alguns ajustes. Mas teremos vídeos para membros em larga escala. Então, se você ainda não é membro, aproveita e se torna membro. Mas quero falar sobre os jogos de sábado do Wild Card. Texans e Ravens passando, né, para o Divisional Round com vitórias no placar sem contestação. Em campo, um enfrentou um pouquinho mais de dificuldade que o outro, mas soube lidar com isso. Então vamos falar primeiro desse Texans 32, Chargers 12. Um jogo que começou com os Chargers imprimindo o seu ritmo no começo do jogo, conseguindo uma boa campanha, mas não conseguindo finalizar. Depois tem um turnover, também não consegue finalizar, sai com 2 field goals. E basicamente é isso aí que o ataque dos Chargers faz durante o jogo todo. Depois disso, os Texans passam a dominar a linha de scrimmage, passam a controlar o pass rush. A gente vê o Daniel Hunter com um grande jogo, a gente vê o Will Anderson com um grande jogo, o Derek Stingley com uma grande partida, o Kamari Lassiter. E os Chargers deixando oportunidades em campo quando tinham a vantagem. Enquanto sua defesa jogava bem e conseguia colocar o CJ Stroud em situações desconfortáveis. O Stroud com turnover no primeiro tempo, né? O Metcalf com turnover que eu já citei. E ainda assim o time não soube aproveitar. Por quê? Porque seu ataque não evoluía, né? O jogo corrido não funcionou, não encontrou uma criatividade. O Justin Herbert não vinha no primeiro tempo também encontrando soluções, perdeu alguns passes. E aí aparecem os drops, é o Quentin Johnston, é o Will Dissly, deixando oportunidades em campo. Em uma campanha, quando você está 6-0, você toma a virada. E foi o que aconteceu. Uma jogada de improviso do CJ Stroud vira numa situação em que o time consegue marchar o campo, né, depois daquele passe para o Xavier Hutchinson, e aí o Nico Collins começa a aparecer. Então esse jogo aéreo de soltar a bola rápido, mas com um pouco de verticalidade, atacando as zonas, começa a aparecer, e aí já vai para o intervalo com uma vantagem. O que eu espero de um quarterback que ganha o contrato que o Justin Herbert ganha? Que ele volte no segundo tempo e diga assim: olha, não está tudo funcionando ao meu redor como eu gostaria. Então, vem para mim, eu sou o cara, eu decido nessa franquia. E não foi isso que aconteceu. Mais uma vez, o Justin Herbert se encolheu num jogo grande. Mais uma vez, o Justin Herbert não assumiu a responsabilidade. Mais uma vez, o Justin Herbert quis que todo o entorno dele fosse perfeito para ele aparecer. E isso não pode acontecer. Quando você é o quarterback que ganha mais de 45 milhões por ano, você tem que fazer a coisa funcionar. A defesa dos Texans engoliu o mental do Justin Herbert no segundo tempo. Essa é a realidade. E ele se escondeu da partida. Enquanto isso, o CJ Stroud, que durante toda a temporada teve muitas oscilações, assumiu a responsabilidade. Desculpe. Colocou o time nas costas e disse: olha, nós vamos vencer, eu sou o cara, eu vou executar esse plano aqui e nós vamos vencer. E foi o que aconteceu. O time começou a engrenar e aí os turnovers começaram a aparecer nos Chargers. Primeiro você tem uma interceptação do Herbert no primeiro tempo, já bem ruim. Depois ele lança uma bola para o Ladd McConkey, que ok, ela até passou no meio das mãos do McConkey, mas ele precisou pular para pegar a bola, num passe que o Herbert não estava nada pressionado, não tem por que ele lançar aquela bola naquela altura. Depois ele lança uma bola pro Will Dissly, que ele dropa e ela vira uma pick six. Então é uma sequência de Chargers assim muito horroroso, né? Aí quando os Chargers colocam um touchdown que você pensa vai deixar em 10 pontos, tem o jogo, eles vão chutar o extra point é bloqueado e retornado. Então é uma sequência muito ruim. Do outro lado, uma equipe que teve força mental para lidar com a adversidade no primeiro tempo, soube voltar para o jogo, soube lidar com isso. Nico Collins apareceu bem. O Joe Mixon no último quarto disse: ok, os meus companheiros até agora me levaram, me deem a bola aqui, alimentem a fera, que eu vou correr a bola e vou gastar o relógio, e foi o que fez.
tá? E os Chargers nada fizeram. Então, assim, o Harbaugh mudou a cultura dos Chargers até certa parte. Esse time nos playoffs continua tendo aura de perdedor e perdeu ontem por causa disso. Enquanto isso, os Texans mostram que no momento de decidir, o CJ Stroud tem culhões, o DeMeco Ryans gosta de vencer, isso que importa. No final das contas, esse jogo se resume à eficiência. Quem foi mais eficiente, quem soube girar a faca foi o Houston Texans. E agora falando do jogo da noite, Baltimore Ravens 28, Pittsburgh Steelers 14. Olha, a gente até pode achar que esse jogo foi equilibrado e ele não foi. Esse jogo estava 21-0 para o Baltimore Ravens. Os Ravens tiveram controle total da partida, o tempo todo do jogo. Os Ravens controlaram a forma como esse jogo se desenhou, tá? Ofensivamente, o Lamar Jackson teve um belo jogo, o Derrick Henry teve um jogo espetacular e o time controlou os Steelers, fez os Steelers para lá e para cá. Em determinados momentos deu uma diminuída na marcha, mas quando notou que isso poderia ser um complicador, voltou a partida. Acho que os Ravens não tiveram um grande desafio nos Steelers, mas não tiveram por quê? Porque fizeram os Steelers não ser um grande desafio. Essa é a realidade. Fizeram com que os Steelers, olha, entendessem, vocês são o seed 6, vocês são esse time que nos últimos 5 jogos vem perdendo de todo mundo, não é com a gente que vocês vão aprontar. Rivalidade à parte, podem ficar aí. Neutralizaram TJ Watt, exploraram os matchups favoráveis no ataque, né? Atacaram muito o Dante Jackson, que é um cornerback fraco. Então, souberam desenhar o plano de jogo. Quando essa defesa mostrava alguma coisa tipo, vamos atacar o quarterback pelo lado direito, o Lamar muito inteligente nas leituras para snap, mudando a jogada, e aí tome corrida com o Derrick Henry pelo outro lado, ganhando vantagem numérica. Então, assim, a defesa também no primeiro tempo não deu nenhuma chance desse ataque pobre, sim, pobre, do Pittsburgh Steelers de fazer alguma coisa. Quanto aos Steelers, 2016, a última vez que venceram um jogo em pós-temporada. A gente fala muito sobre o Mike Tomlin, como a cultura, como é sólido o trabalho, como o time consegue lidar com tudo, mas chega na pós-temporada e não consegue vencer. Né? E pior, é mais uma vez que eles vão para o intervalo com um déficit que a gente olha e diz, não, esse ataque não tem condição de buscar, porque os Steelers não têm. Né? Foi assim ano passado com o Mason Rudolph, tá? Foi assim esse ano com o Russell Wilson. Né? Esse time precisa encontrar o seu quarterback, o da franquia, tá? E precisa de talento. George Pickens é um jogador ok, bom jogador, e nos demais são jogadores sólidos na melhor hipótese. Talvez o Pat Freiermuth seja um pouquinho mais que isso, mas não mais que isso. Então os Ravens tiveram total domínio da partida, nem apertaram tanto a marcha para vencer, essa é a verdade. No segundo tempo jogaram numa rotação mais baixa do que no primeiro e venceram com tranquilidade. Agora esperam aí, né? A gente espera um jogo de domingo entre Buffalo Bills e Denver Broncos, que deve acontecer daqui a pouco, para ver o que vai acontecer entre quem vai ser confronto de quem. A tendência é que os Broncos vençam os Bills e aí nós tenhamos uns Bills e Ravens e Chiefs e Texans nessa AFC, os 4 campeões de conferência. É isso então, minha gente, muito obrigado a todos vocês, valeu e tchau!